Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueçam de deixar o seu joinha aí no início do vídeo, de ajudarem no engajamento do canal. Deixe seus comentários, não se esqueçam de se inscrever. Ajuda muito aqui a gente a encontrar outras pessoas e transformar a vida dessas pessoas também, com todos esses insights que eu monto aqui para vocês, de todas as previsões astrológicas, de todas as transições planetárias. Então não se esqueçam aí de ajudar como vocês conseguem, tá bom? Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, eu sempre deixo aqui embaixo no link da descrição do vídeo para vocês conseguirem fazer os agendamentos, tá bom? E também, pessoal, eu estou com uma promoção de sinastria, tá bom? Uma promoção de R$ 260 por 197 por conta dos dias dos namorados, tá bom? Então ela é temporária e inclusive, né, as vagas que eu tinha disponibilizado já estão fechando. Então brevemente já não terá mais disponível essa promoção, então aproveita essas últimas vagas aí, ok? E antes de começarmos aqui o nosso vídeo sobre Júpiter, né, a transição de Júpiter em Gêmeos para Júpiter em Câncer, que eu estou ansiosíssima por essa transição. Vai ser uma transição muito significativa pra gente, vai ser muito revigorante essa nova passagem agora. Agora no mês de junho, né, a gente vai estar com um mood emocional muito mais leve, gostoso, divertido, por conta também da passagem, né, da temporada geminiana. E também teremos, né, no finalzinho deste mês, a entrada de Júpiter em Câncer. Então, gente, é um Júpiter exaltado, né? É um Júpiter, assim, com os poderes à flor da pele e realmente, assim, disposto a trazer felicidade para nossa vida. Obviamente, sempre precisamos analisar como é a situação de câncer no nosso mapa, né? Se nós temos planetas em câncer, que tipo de trânsitos esse planeta em câncer que você tem recebe dentro do teu mapa astral. Porque dessa forma a gente vai conseguir entender se você será afetado mais positivamente, mais negativamente. Então, é exatamente por isso que eu quero trazer primeiro aqui essa pauta, porque nós nunca podemos considerar, né, uma passagem como essa, principalmente, né, de um Júpiter exaltado dentro do signo de Câncer, como algo 100% genérico, né? Então, a minha mensagem aqui com essa pauta agora é justamente fazer vocês entenderem que vocês precisam acompanhar o gráficozinho de vocês, precisam acompanhar individualmente em que casa esse Júpiter vai começar a transitar para vocês, porque eu ando percebendo muito isso nos meus vídeos anteriores sobre previsões, mas quando eu faço esses vídeos sobre previsões, eu sempre menciono os ascendentes, né? Para quem tem ascendente XYZ, essa vai ser a passagem para você no seu horóscopo. E a minha intenção é fazer com que vocês consigam resgatar aqui, né, essas interpretações e analisarem individualmente no mapa de vocês. Até porque todas as previsões que eu trago aqui são dentro do sistema de signos inteiros, ok, pessoal? Essa é a forma correta da gente realizar previsões, né, técnicas preditivas dentro da astrologia. Então, às vezes, pode ser que vocês olhem no gráfico e não esteja passando na casa 7, né? Ainda tá passando na casa 6, o que é super normal, né? Porque tem a questão do sistema de signos inteiros, tem a questão, às vezes, do seu mapa, quando você está vendo pelo sistema Plácidos, de você possuir ali signos interceptados, né? E daí não vai estar naquela casa que eu tô mencionando, mas sim na anterior ou na próxima casa. Então, essa análise, vocês sempre precisam colocar aí dentro do contexto do gráfico de vocês, tá bom? Camila, qual que é o sistema correto? Dentro de técnicas preditivas, a gente sempre vai analisar por signos inteiros, principalmente quando eu, né, astróloga, estou fazendo essa previsão de forma genérica para vocês, tá bom? Mas eu particularmente parto dessa análise, conheço muitos astrólogos que fazem isso também, e eu acho um pouco de burrice você também não considerar o seu gráfico mesmo no sistema Plácidos. Então, é legal você assistir as duas casas astrológicas em que você pode estar sendo afetado. Dito isso, vamos começar então com a nossa interpretação sobre a entrada de Júpiter em Câncer, tá bom? Que fará a sua entrada, né, o seu primeiro oi para o signo de Câncer no dia 10 de junho de 2025, então daqui a pouquinho, né, daqui a algum mesinho já,
Ele já tá dando oi pra gente aí nessa exaltação que ele receberá. E no dia 30 de junho de 2026, ele entrará no signo de Leão. E como sempre, em todos os vídeos eu sempre trago os pontos positivos e negativos sobre a passagem de Júpiter em Câncer, mas sobre a passagem de qualquer planeta em qualquer signo, né? Mas hoje eu quero trazer uma abordagem diferente. Eu acho que o signo de Câncer ele tem muito essa questão positiva, nós estarmos mais empáticos, né? Nós estarmos mais carinhosos na casa onde ele vai transitar, mais altruístas com os outros, nós vamos estar benevolentes, né? Nós vamos querer cuidar e proteger aquela área da nossa vida. Esse é o significado positivo. E o negativo da passagem de Júpiter em Câncer é essa melancolia extrema. Daí, como eu falei, vai depender dos tipos de aspectos que esse Júpiter vai fazer no seu gráfico. Né? Como que esse Júpiter vai se conversar com o teu mapa natal. E daí você pode acabar gerando melancolia, rancor, às vezes é uma falta de entendimento das próprias emoções, é uma falta de inteligência emocional. Então, é como se a gente sentisse esses temas, né, desse Júpiter em Câncer e a gente não soubesse muito bem como lidar. Por isso, também é um ponto negativo de Júpiter em Câncer, certas reações infantilizadas, né? Então eu vou bater o meu pé para que eu consiga aquilo que eu quero. Eu vou fazer um draminha aqui porque eu preciso mostrar que eu estou sendo injustiçada, né? Bem esse tema jupiteriano da justiça. E de uma forma infantilizada, então eu vou fazer um draminha aqui para eu conseguir aquilo que eu quero, porque eu acho que eu não estou sendo tratada da forma como a minha criança interior gostaria que eu estivesse sendo tratada. Então é essa falta de amadurecimento das emoções perante a casa onde ele está transitando. E vocês, pessoinhas que possuem Marte em Câncer, principalmente Marte em Câncer, este é um grande momento de todos esses temas aqui negativos sobre Júpiter reverberarem, tá bom? Então tomem cuidado. O grande teor do Marte em Câncer, gente, é que ao longo da vida, essas pessoas são muito atacadas pelos outros emocionalmente. E na verdade, esses ataques do universo acontecem porque ele fica ali cutucando aquela ferida. Fica cutucando, cutucando, porque no fim das contas, o universo quer que você amadureça as suas emoções. É muito comum, né, que o Marte em Câncer seja muito melancólico, guarde muito rancor, ou ataque emocionalmente as pessoas, né? Tem, assim, frases, palavras bem difíceis que essas pessoas acabam recebendo na vida. O problema é que elas aprendem também a se autodefender da mesma forma que foram atacadas. Então, vocês entendem que isso é um espelho e um ciclo repetitivo que nunca se finaliza? E agora, com a entrada de Júpiter em Câncer, eu falo isso, gente, porque eu sei, tenho clientes, pessoas que me acompanham aqui no meu canal, muitas pessoas que têm Marte em Câncer, inclusive, eu sempre fico até... Eu vejo que os meus clientes têm muita energia de água no mapa, sabe? Principalmente Marte em Câncer, eu vejo com muita frequência. Então é por isso que eu estou me comunicando aqui com vocês, tá bom? Porque agora essa entrada de Júpiter vai exaltar esses temas. Eles ficarão frequentes para você, sabe? É como se sempre você sentisse novamente essas mesmas questões emocionais. Porque o universo quer que você aprenda a amadurecer a forma como você transparece os seus sentimentos, como você se defende, né? Às vezes é mais inteligente, você se sentiu atacado emocionalmente, né? E daí você recua, amadurece primeiro aquele sentimento. Antes de você querer atacar de forma reativa a outra pessoa, sabe, assim, ignora por um tempo, se recua, faz esse processo de tratamento do porquê que eu me senti emocionalmente atacada, o que que eu acho que a pessoa deveria mudar também, né? Para que eu não me sinta assim e tenta abordar isso com ela de forma madura. Não dessa forma canceriana, né? Quando o câncer tá mal trabalhado, de muitas vezes fazer essas dramatizações ou aumentar as coisas. Obviamente não é que para vocês desvalidarem os seus sentimentos, tá bom, pessoal? Mas é realmente esse o chamado do Marte em Câncer, de vocês aprenderem a amadurecer os seus sentimentos e a forma como eu comunico isso pro outro, sabe?
de forma que você consiga passar certa credibilidade para outra pessoa, porque você deu o exemplo, você foi mais madura do que ela, então você não teve a mesma reação do que aquela pessoa e você, de certa forma, ensina ela a amadurecer os próprios sentimentos, as próprias emoções, é uma via de mão dupla, né? E daí, se essa pessoa não estiver disposta a amadurecer, porque muitas vezes, gente, quando a gente dá o exemplo, as pessoas se sentem envergonhadas porque elas foram esse ponto de infantilidade da relação. Então, não, eu também vou amadurecer porque essa pessoa ela também tá nesse processo de amadurecimento. E se as pessoas que estão em volta de você são tão cegas a ponto de não conseguirem perceber o teu trabalho interno, então eu não sei por que que você está próximo dessa pessoa na sua vida, tá bom? Acho que já deu o momento de vocês finalizarem esse ciclo. E também não se cobrem por conta das reações emocionais de vocês, caso vocês não consigam se segurar, porque ninguém tem sangue de barata também. Eu tenho certos relatos, gente, de pessoas que têm Marte em Câncer, assim, que são pavorosos, sabe? Certos tipos de comentários, inclusive das próprias mães dessas pessoas, que são horripilantes. Na minha concepção, não deveriam ser consideradas mães, sabe? Então, eu falo isso porque eu realmente me preocupo com o bem-estar de vocês e talvez para vocês essa passagem em Câncer seja um pouco mais desafiadora, tá bom? E a minha conclusão do que eu comecei a falar aqui, eu me aprofundei demais, é que eu sempre trago os pontos positivos e negativos, mas hoje eu quero falar sobre as tendências para astrologia mundial, tá bom, pessoal? Porque como eu disse, porque eu já falei aqui um pouco, né, sobre os aspectos positivos e negativos, e eu acho que com a perspectiva da astrologia mundial, vocês mesmos conseguem, assim, fazer várias autoassimilações, e também é interessante pra gente ver como que a astrologia influencia no mundo, na vida no geral. Valorização da família, tradições e raízes, principalmente na nossa nacionalidade. Culturas locais, saberes ancestrais, tradições familiares, podem começar a ter um grande foco na mídia, né? Então, de falarem mais sobre o estado onde você mora, você percebe que o jornal local ali da sua região começa a valorizar mais todos esses temas. A própria política, ela pode começar a pegar certos discursos tradicionalistas, sabe? De família e de pessoas de bem, de pessoas trabalhadoras. Não que isso já não seja na veia dessas pessoas, né? Mas parece que agora isso ganha um foco maior. A gente pode estar retornando a algum tipo de práticas mais humanizadas em relação à saúde, em relação à alimentação, em relação à educação. Então a gente vai estar assim com um foco muito emocional, muito nutritivo mesmo nessa simbologia canceriana dentro desses temas. Então nós estamos preocupados com o emocional das nossas crianças, das nossas famílias, preocupadas com o feedback das pessoas na utilização do SUS, por exemplo, né? Então as pessoas começam a estar mais queridas realmente dentro desses locais, sabe? Então, tipo, diretores de escolas, enfermeiros, médicos, parece que essas pessoas elas estão assim carregando esse olhar emocional para esse mundinho onde elas trabalham. Pode estar acontecendo também algum tipo de valorização da história, das memórias de certos grupos meio marginalizados. Então as pessoas se preocupam também com essas pessoas que não têm, que não recebem cuidados dentro da sociedade, né? Então esse Júpiter em Câncer vai exaltar aí, né, certos grupos de pessoas que vão querer fazer esse processo de acolhimento desses grupos que não recebem essa nutrição. Nacionalismo em alta, né? O Câncer ele rege o lar. Dentro da astrologia mundial, e para a astrologia mundial a gente pode associar isso à nossa pátria. Provavelmente pode acontecer algum fechamento de fronteiras, algum tipo de reforço em discursos nacionalistas, vão adotar esse discurso mais protecionista, com uma postura mais defensiva, né, em relação a pessoas de fora, né? Então é essa proteção às vezes um pouco sufocante canceriana, ainda mais que em algum momento esse Júpiter em Câncer vai fazer uma quadratura
com Saturno em Áries, né? E eu falei bastante de Saturno em Áries sobre as pessoas quererem limitar seus territórios e querer defender, né, essas fronteiras. E com Júpiter em Câncer junto aqui, gente, assim, o negócio realmente pode ficar um pouco tenso, assim, sabe, pessoal? Então, questões de migração vindo à tona, né, sendo um tema que fica muito quente. E vocês vão perceber dois tipos de grupo quando isso acontecer. As pessoas que querem acolher os imigrantes, né, que é esse sentimento canceriano de abrir o seu lar para as outras pessoas, cuidar também das outras pessoas. E também o outro tipo de grupo que vai querer rejeitar essas pessoas, que vão estar nesse protecionismo canceriano e não vão querer abrir o seu lar, a sua casa, né, para outras pessoas. Pode acontecer algum tipo de crises, ao mesmo tempo que soluções também dentro do setor nutricional, né, no setor agrícola. Então Júpiter, ele sempre exalta uma certa dor antes dele conseguir trazer a solução. É esse sentimento que vai acontecer aqui. Pode acontecer algum tipo de aumento em relação à produção agrícola, da mesma forma que vai ter algum tipo de crise na distribuição de alimentos, pode acontecer. O incentivo aqui do alimento que nutre também, né, da produção orgânica de alimentos, que é, no geral, esse incentivo à alimentação saudável, né? Investimentos no setor de moradia também para as pessoas, né? Então, para pessoas que realmente têm necessidade, pode ser que isso seja um tema muito forte agora. Inclusive um upgrade, né, aí dentro do setor imobiliário mesmo. Pode ser que as taxas comecem a baixar, os preços dos imóveis melhorem também. Para quem tem investimentos em fundos imobiliários, agora é uma ótima época, tá bom? Um aumento da sensibilidade coletiva. Já falei bastante sobre como as pessoas vão reagir à imigração, né? Então aqui a gente tem aquele grupinho que eu mencionei de pessoas que vão realmente querer ajudar os outros, né? Se tornarem mais altruístas, né? E estarem de coração, de peito aberto. Então é esse aumento de empatia, de solidariedade com o próximo. As pessoas podem também estar muito nostálgicas, né? Muito apegadas a memórias afetivas também. Então vai ser muito comum agora tipos de discursos, inclusive políticos, que falam: ah, mas aquela época era tão boa, aquele tempo tudo era melhor. Então, às vezes não era muito, né? Mas é porque o câncer, ele se apega muito ao passado muitas vezes, né? Porque eles se apegam à emoção, o sentimento que aquela memória traz, e não necessariamente como aquela época realmente era, entenderam? Então, vocês vão perceber esse aumento de discurso, mas não quer dizer que realmente aquela época era melhor, tá bom? É um pouco dessa tentativa de resgatar certas tradições familiares, achando que essa é a resolução do problema, entendeu? Então, não é a resolução do problema, mas realmente a gente pode se sentir melhor, né? Quando a gente integra isso um pouco mais à nossa realidade atual. A gente pode ver algum tipo de ascensão de lideranças com esse teor maternal, né, que tem esses discursos tradicionalistas de família, como eu falei, dentro da política, dentro de redes sociais, influencers, artistas, né, a própria distribuição da arte, né, como novelas, filmes, podem começar a ter esses discursos, e é o povo preferindo por líderes que têm essas idealizações de cuidado e não só de administração. Mulheres na política também podem ganhar um grande destaque agora, e de surgir algum tipo de movimento dentro desse discurso de proteção infantil, de algum tipo de proteção à maternidade também. O problema é, como eu falei, Júpiter, ele primeiro expande, ele coloca o foco em alguma dor para depois trazer a solução. Então, se a gente terá mais discursos referente à proteção infantil, pode ser que a gente perceba um exagero de algo que não necessariamente protege as crianças, né? Eu acho que vocês conseguiram me entender muito bem aqui. Então, de alguma situação, algum caso que pode surgir, que vai evidenciar essa necessidade do povo atualmente. Temas ligados à infância, à maternidade, cuidado, né? Então, como eu disse dentro dos outros tópicos também, pode ser que agora seja um momento onde empresas, companhias ou até mesmo novas leis aí surjam referente a esses temas, referente à educação infantil,
referente à licença maternidade, pode ser que tenha um aumento agora do tempo de licença maternidade, licença parental também, né? Pode ser que agora seja um período onde as pessoas percebem a importância disso, a importância do pai também estar presente nesse momento. Pode ser que agora isso se torne obrigatório dentro das empresas. Eu acho, não tenho certeza, mas que em algumas empresas eles não disponibilizam isso. Eu não tenho certeza, tá bom, pessoal? Mas pode ser que agora seja esse momento onde seja obrigatório também. Expansão de creches, de estruturas educacionais também, de hospitais, né? Então a expansão, criação, né? Inovação desses ambientes também. Um aprofundamento no estudo da ancestralidade. Se você tem nacionalidade em algum outro país, né? Pode ser um momento em que você consiga esse green card aí, né? Esses documentos necessários aí para você conseguir ser aprovado em outra nacionalidade também, principalmente para quem tem câncer na casa 9 do mapa, tá bom? Então pode ser um momento onde as pessoas querem resgatar essa genealogia, né? A árvore genealógica da nossa ancestralidade. Fazer algum tipo de constelação familiar, sabe? Resgatar esses traumas da família e se curar finalmente disso. Debate sobre as fronteiras, né? Já falei aqui, inclusive, sobre esse tópico. Então pode ser esse momento onde as pessoas colocam foco no qual que é o caminho certo a se seguir, né? Abrir as fronteiras, fechar as fronteiras. Então, quem pertence, quem não pertence, né? Quem tem o direito de estar na nossa casa, ou se essa pessoa também tem essa nacionalidade da nossa casa, como eu mencionei. Então, qualquer tipo de discussão envolvendo indígenas, refugiados, imigrantes, que já vem sendo um pouco de pauta já faz um tempo, agora com a entrada de Júpiter em Câncer, cara, isso vai dar pano pra manga ainda. E possíveis crescimentos de religiosidade emocional, exatamente isso. Então, se lembra que eu falei que Câncer, ele se associa, ele é apegado ao passado, porque ele associa o passado e as memórias daquilo ali com a emoção que ele sentiu quando ele lembra daquela memória. Por isso que às vezes são pessoas que disturpam um pouco da realidade, porque não é que eles não estejam certos, tá? Mas é que às vezes eles lembram e contam daquela memória da forma como eles se sentiram e não necessariamente de como foi, né? Então, é exatamente isso que vai acontecer aqui agora, só que voltado à religião. Então, não é necessariamente se aquilo tem um teor de verdade ou não, mas como eu me sinto em relação a esse discurso, a essa figura religiosa, a essa igreja. Já que Câncer tem essa conexão com a sua fé e com as suas memórias relacionada à emoção. Então é interessante a gente tomar cuidado com um pouco dessas tendências, mas o resto, assim, gente, é muito lindo também esse simbolismo, né? Então, é o Câncer trazendo essa religião voltada ao feminino, né? Possíveis práticas espirituais voltada ao feminino, voltada ao acolhimento, ao perdão perante as pessoas, né? Então, como sempre, tudo tem a sua luz e a sua sombra. E agora, pessoal, vamos para as previsões de cada signo, tá bom? De cada ascendente aqui dentro deste horóscopo maravilhoso, desse Júpiter exaltado no céu, tá bom? E não se esqueçam da dica que eu dei lá no início do vídeo sobre a forma como vocês serão afetados, tá bom? Que pode ser de muitas maneiras particulares, você precisa sempre analisar o seu gráfico específico, tá bom? E outra situação também, gente, tem alguém fazendo uma construção aqui, fazendo alguma serragem de pisos, e eu vou tentar tratar esse áudio no vídeo, tá bom? Depois quando eu for editar, mas caso, né, fique ainda um ruído por aí, me perdoem, né, até que eu consiga aí comprar um microfone profissional para vocês. E para quem tem ascendente em Áries, que vão ter aí um belíssimo Júpiter passando pela casa 4 de vocês, gente, que delícia! Que delícia! Pode ser um momento muito gostoso, né, para convivência em família, para estar dentro de casa, às vezes próximo da mãe também, né? Então, fazer as pazes com a mãe, se necessário, dependendo da forma como é a relação de vocês, pode ser que esses temas, né, fiquem em muita evidência aí nos próximos meses, da mesma forma que terá um baita potencial para cura de qualquer mágoa que vocês tenham por aí, tá bom? Fora isso, é um ótimo momento para se estar em família, assim, sabe? Para se estar perto da família, presente, em presença. Então, qualquer tipo de reconciliação, né, com as outras pessoas da família
ou de crescimento de laços familiares que já existem por aí, né, que vocês já carregam como pessoas maravilhosas perto de vocês, e isso se amplifica. Agora é gostoso estar perto dessas pessoas. A família pode estar te apoiando mais também, né? Eles podem estar muito cuidadosos com você, carinhosos com você. Pode ser um momento em que não só você, mas eles também querem criar esse lar mais acolhedor, né? Então, de manter as coisas em harmonia dentro de casa. Possibilidades de mudança de casa ou expansão, né? Vocês entrarem em algum tipo de reforma. Vocês querem que a casa cresça também, né? Então, fazer um segundo piso, por exemplo, né? É esse sentido de expansão de Júpiter. Às vezes, não tanto no teor de deixar mais bonito. Decoração seria mais que com uma Vênus, talvez, né? Depende também do teu horóscopo individual. Mas é num sentido de você querer, por algum motivo, mexer na sua casa ou mudar de casa. Até mesmo, pessoal, para quem quer morar fora do país, tá bom? Aqui é um baita presságio, assim, para você ir correr atrás disso, sabe? Se você tem uma nacionalidade, né, dentro da tua família, seria muito interessante, é um período onde você tá com sorte para correr atrás disso. A justiça, Júpiter, está aqui te abençoando com a presença dele para esses temas. Principalmente se você tiver, por exemplo, regente da tua casa 4, né, a lua, na casa 9, ou se o regente da casa 9 está na casa 4, nossa, daí assim, é uma promessa que você já tem no teu mapa, não sei o que tu tá fazendo no Brasil ainda. Viagens também relacionadas à família, né, então você vai viajar para fora com a família, né, você tem esse resgate das origens familiares. E quando eu falo de viagens, pessoal, não é necessariamente para fora do país, tá? Pode ser de cidade, estado, porque assim, gente, vamos pensar aqui comigo. O nosso Brasil é extremamente grande, muito maior do que diversos outros países. E se eu estou, por exemplo, né, dentro do meu contexto, estou aqui no sul do país e eu for pro nordeste do país, gente, eu vou ter um baita choque de cultura. Então é nesse sentido que Júpiter habita, entendeu? Então, mesmo eu ainda estando no meu país, eu me locomovendo, né, de uma quilometragem tão grande assim do meu estado de origem, eu vou sentir, né, esses temas jupiterianos. Tem vários estados do próprio Brasil mesmo em que a gente tem essa mistura de culturas. Então, se a gente for para o Rio de Janeiro, para São Paulo mesmo, né, a gente percebe que várias pessoas falam outros idiomas, principalmente no Rio, né, que tem muitos gringos que vão para lá. Uma cidade muito turística, então a gente também recebe esse choque de culturas. E qualquer tipo de melhora também em relação ao teu relacionamento com os familiares podem acontecer. Avós, né, mães que você pode ter de consideração às vezes também. E para finalizar, investimentos imobiliários, caso você queira começar, né, a criar uma renda passiva aí, agora é um momento assim onde você recebe sorte também dentro desse tipo de investimento específico, tá bom? Ascendente em Touro receberá um Júpiter na sua casa 3. Então aqui, gente, a comunicação de vocês estará encantadora, assim, vocês vão ter um poder de influência muito forte na mão de vocês, tá bom? Então, cuidado, né? Porque as nossas palavras têm poder, ok? E vocês vão perceber que vocês vão começar a fazer viagenzinhas mais curtas para lugares, cidades, estados próximos ali da tua cidade de origem. Então vocês vão perceber essas saidinhas, sabe? Vão perceber que a vida social anda mais agitada. E essas viagens vão te trazer muitas conexões, sabe? Com pessoas importantes, com pessoas influentes, com pessoas que podem te ajudar de alguma maneira, muitos aprendizados relacionados a si mesma, relacionado à forma como você se expressa, né, como você influencia. A comunicação, né, pode começar a ficar mais canceriana, mais empática, mais acolhedora. Pode ser que venha um irmãozinho por aí, né? Então, se seus pais ainda são novos, ainda querem ter outros filhos, pode ser um momento em que eles tragam logo um irmãozinho pra vida, né? Ou às vezes um primo, um sobrinho, ou por algum motivo você se percebe também mais presente na vida dos vizinhos, sabe? Sendo mais canceriano com os vizinhos também.
Então você vai começar a levar aqui a idealização da boa vizinhança, entende? Então ajuda as pessoas, ajuda com, às vezes, os filhos dos vizinhos, para eles poderem ter uma noite off também, alguma coisa nesse sentido. Caso você não receba, né, um priminho ou irmãozinho, pode ser que você se aproxime, né, desses relacionamentos na sua vida. Então você começa a perceber que você frequenta mais, né, a casa do seu irmão, ou que o seu irmão por algum motivo vem morar com você. Uma grande oportunidade de você começar a estudar algo ou aprender algo, né, se você é professor em algum sentido. Se você for estudar, seria interessante esses estudos mais curtos, tá bom? Não necessariamente faculdades, mas às vezes você começa em algum cursinho de idioma, ótimo, agora com Júpiter passando na tua casa 3. Parece que a tua interpretação, teu entendimento de outra língua fica assim amplificado. Agora é um ótimo momento também para você começar a fazer uma escrita de um livro, caso seja o seu desejo, tá bom? Porque além de você estar inspirado, ou se você já começou e quer terminar, você pode começar a sentir essas inspirações agora. Mas além disso, esse teu projeto ele vai ser bem aceito, sabe? Então, principalmente se você conseguir terminar, né, o teu livro dentro desse período que eu mencionei de Júpiter em Câncer. Então, quando você vai publicar, as pessoas elas se inspiram com aquilo e obviamente vão querer aí fazer essa publicação. Você estará com essa fé nas suas ideias, nas suas palavras, e você se comunica de forma muito assertiva. A única questão que eu chamo atenção aqui para um Júpiter transitando na casa 3 é que muitas vezes são pessoas que começam a desenvolver esse poder de influência da mesma forma que gostam de utilizar palavras que impactam. Às vezes não necessariamente é verdade, mas está te impactando, entendeu? É essa a questão, é um pouquinho de manipulação emocional também, relacionado aqui à simbologia canceriana. Então pode acontecer, tá bom? Porque vocês querem sentir essa recepção emocional dos outros. E daí o Júpiter aqui numa casa 3 faz isso a qualquer custo, entendeu? Quando você for começar a desenvolver a tua didática, teu aprendizado, teu ensino em algum determinado curso que você vai sentir vontade de fazer dentro desse período, é como se você tivesse aqui uma fome de conhecimento agora, sabe? E daí você vai perceber que para você conseguir finalizar ou iniciar, né, esse tipo de curso que você tá querendo desenvolver, você vai ter que ter algum tipo de conexão emocional para levar ele a longo prazo. Então pode ser algo que assim você sempre quis fazer desde criança, sabe? Que câncer é a nossa criança interior. Por mais que a gente já seja adulto, tá bom? Então, vocês vão perceber assim que serão cursos, aprendizados voltados a situações da sua infância. Às vezes, algum tipo de conhecimento que a tua mãe possuía, que agora você quer ter também, né? Às vezes a tua mãe costurava e agora você também quer aprender a costurar, entendeu? Então tem esse teor, assim, esse cheirinho de infância, esse cheirinho de nostalgia, tá bom? E também será um ótimo momento para você aprender a expressar as suas emoções reprimidas. Então, parece que Júpiter te traz, como eu falei, aquela influência na forma de se comunicar, o impacto na hora de se comunicar, que pode ser positivo ou negativo, dependendo de como você vai utilizar isso. E você começa a compreender esse amadurecimento emocional para expressar aqui as tuas necessidades emocionais. É um ótimo período para você tirar a habilitação, caso você queira, e para comprar um carro. Para quem tem ascendente em Gêmeos, temos um belíssimo Júpiter na casa 2 de vocês transitando, né? Começando a transitar pela casa 2 de vocês. E, gente, vocês vão receber uma bufunfa, hein? Ai, que delícia! E eu falo no sentido literal. Não sei como, não sei quando, em qual dos meses, né? Que Júpiter estará por Câncer. Mas pode acreditar que vocês vão receber um dinheiro aí vindo do fundo do âmago de vocês. Talvez seja por algum tipo de situação não tão interessante, como por exemplo uma demissão, aí você recebe uma rescisão, mas você não queria ser mandado daquela empresa, mandado embora daquela empresa. Mas pode acontecer de você ser mandado para fora dessa empresa porque é uma promessa de Júpiter passando ali na tua casa 2, tá? Então pode ser que você receba assim um dinheiro muito significativo agora, principalmente vindo de imóveis. Não sei como também, tá bom? Vai depender muito do teu mapa individual. Essa é a questão, tá, gente? Às vezes podem ser gastos excessivos também.
Mas, gente, em todas as minhas previsões, de toda a minha vida, minha trajetória e na astrologia, eu sempre vejo um Júpiter transitando pela 2 dando dinheiro, não tirando dinheiro, tá? Pode ser que depois que você recebe esse dinheiro, você gaste ele rapidamente. Aí sim. Mas você vai receber esse dinheiro em algum momento dessa passagem. Às vezes pode acontecer de você não necessariamente ser mandado embora, mas você recebe uma baita de uma promoção. Tipo, uma promoção, tipo, 5 vezes maior do que você recebe agora, atualmente, sabe? É uma oportunidade de uma renda melhor, né? E a questão aqui é que a Casa 2 sempre fala, como eu sempre vou falar em todos os vídeos, porque todo mundo esquece desse significado da Casa 2, que é sobre autoestima. Então, aqui a confiança emocional que Júpiter vai te dar nessa transição vai te ajudar e te orientar infinitamente, gerando aqui uma estabilidade material de alguma forma dentro desse período, por uma promoção, por um dinheiro extra que você vai receber. Daí aqui você vai querer fazer alguns investimentos, que daí vão se gerar os gastos excessivos também. Então, investimentos em bem-estar, né, em conforto dentro da tua casa. Então, algum investimento dentro da tua casa, alguma expansão da sua casa. Eu falo casa, gente, porque é num sentido literal mesmo, porque Câncer, como eu falei, rege o lar na astrologia. É muito comum que pessoas que tenham ascendente em Gêmeos tenham como estereótipo de estabilidade ter uma casa própria. Por isso que eu falo isso. Então, pode acontecer de agora você querer comprar uma casa, né? Você recebe esse dinheiro e você fala, não, agora eu vou comprar a minha casinha própria para eu ter a minha estabilidade, para eu ter essa estabilidade emocional que eu tanto busquei minha vida inteira. Caso você queira aqui começar a direcionar a tua vida financeira para se beneficiar desses trânsitos que você vai receber agora, pode ser interessante você investir em áreas como nutrição, que tenham correlação ali com imóveis de alguma maneira, às vezes se tornar corretor de imóveis, ou você aluga um quarto que você tem disponível, ligadas à nutrição, ao cuidado, né, em relação a hospitais, em relação a crianças. Então, se você quiser associar as tuas formas de renda de alguma maneira com esses temas agora, você vai ser profundamente abençoado também. E tudo que eu falei sobre os excessos de gastos também é muito relacionado a consumo emocional, tá bom? Então, às vezes, você começa a pedir muitos iFoods, porque você tem dinheiro no banco, então tá tudo bem, né? Então, quando a gente vê no final do mês você gastou R$ 1.000 com iFood. Porque é bem esse teor canceriano da comida, da nutrição, né? É comum, inclusive, as pessoas terem um peso um pouco maior quando tem câncer nessa casa, porque acabam comendo muito para saciar ali algum buraco emocional. Vai depender muito sempre do mapa natal e como que isso se conversa, como que tá a regência dessa casa, mas é comum acontecer. Mas pode apostar que vocês vão adorar essa passagem, por mais que tenha seus percalços, no final compensa tanto, vai ser assim, um momento onde você sente que você tem poder de compra, é tão gostoso. Um Júpiter passando na casa 2, saudades inclusive. É um ótimo momento para você melhorar o teu relacionamento com o dinheiro, às vezes fazendo algum curso, aprendendo a investir, um ótimo momento para fazer investimentos imobiliários, tá bom? Ou de alguma maneira ter alguma oportunidade de monetização com dons afetivos e criativos, tá bom? Quando eu falo afetivos, eu falo num sentido maternal, sabe? Às vezes você usa os teus conhecimentos para aconselhar outras pessoas e você cobra por isso. Às vezes você não é necessariamente psicólogo, né? Mas você pode aprender tarô muito rapidinho com um curso na internet e daí você começa ali a fazer os seus atendimentos, que é muito essa energia do cuidado com o outro, tá bom? Para quem tem ascendente em Câncer, eu espero que vocês estejam preparados para ficar famosos. Com esse lindo Júpiter passando pela tua casa 1, pelo teu ascendente. E, gente, eu falo no sentido literal. Caso vocês queiram, né, começar algum tipo de projeto, empreendimento na internet, agora é o momento onde as pessoas têm carinho por vocês. Vocês estão carismáticos para o público. Então, as pessoas começam a gostar da tua aparência, a gostar do teu ensino, da tua didática. Ainda mais se você se apresentar como um professor, como um coaching, como uma pessoa que detém aqui essas características jupiterianas.
Porque você vai carregar aqui essa confiança para você conseguir se apresentar como você é de fato. E as pessoas vão abraçar a tua autenticidade, vão abraçar quem você é de verdade. Você não precisa criar máscaras para que as pessoas se identifiquem com você. Vocês vão perceber várias portas, oportunidades se abrindo para vocês quando vocês são acolhedores com os outros, sabe? É uma via de mão dupla aqui com Júpiter dentro dessa casa. Então, quando você expressa aqui essa energia canceriana, né, que você tem naturalmente, sem medo, sem repúdia, né, com muita transparência, com objetivo, as pessoas te recompensam, sabe? Um ótimo momento para começar a cuidar de si mesmo, do seu corpo, da mesma forma que o Júpiter no ascendente também pode falar aqui de possíveis ganhos de peso. Júpiter é o planeta da expansão, né, gente? Então, cuidado com docinhos, com comidinhas que a gente começa a comer para tapar um furinho emocional de alguma semana meio ruim. Então, cuidado, tá bom? Cuidem, nutram muito o seu corpo. É um ótimo momento para vocês começarem a refinar a alimentação de vocês, tá bom? Então, se você já tem um projeto de começar a comer de forma mais saudável, mais nutritiva, agora parece que você recebe esse vigor de Júpiter, sabe? Essa determinação. Então, vai ser muito lindo aqui. Da mesma forma que também podemos querer fazer muitos procedimentos estéticos por algum motivo, sabe? Então, você quer se sentir melhor, você quer cuidar da tua aparência. Viagens, projetos, novos começos de vida muito importantes vão se iniciar agora, porque a casa 12, que era onde ele estava transitando até o momento no seu horóscopo, é uma casa de finalização. Então, por mais que você não tenha consciência dos aprendizados que você recebeu com esse Júpiter aqui, agora parece que é um momento, né, depois que Júpiter entrar em Câncer, que você sente que aquilo ali se foi. É um ciclo diferente de vida, é uma outra pessoa que ficou no passado, para se iniciar um novo ciclo de autovalorização, ok? Para quem tem ascendente em Leão, portanto, teremos um Júpiter transitando pela sua casa 12 do mapa astral. E aqui, antes de começarmos a falar sobre as previsões para vocês, eu acho interessante trazer um pouco da analogia do que significa esse câncer na casa 12, né? Quando temos esse câncer na casa 12, temos emoções muito intensas. Somos pessoas com muita emoção, mas que ficam escondidas, né? Mesmo que são um pouco inconscientes, às vezes só falta um processo de amadurecimento emocional para vocês entenderem que não é que você é frio, é que você não olha para suas emoções como você deveria olhar, porque são capazes de se sacrificar muito por quem amam. E muitas vezes isso pode acontecer de forma um pouco velada, nem as pessoas percebem o tamanho do teu sacrifício. Porque às vezes não é o sacrifício que a pessoa está esperando, mas para você aqueles pequenos passos são um baita sacrifício para si mesmo. São pessoas que precisam desse momento de recolhimento para conseguir processar essas mágoas, essas mudanças emocionais, porque como eu disse, às vezes, de primeira mão, não é muito claro, né, o tipo de sentimento, de emoção que você está vivenciando. E daí você precisa dar o olhar correto para aquela sensação, para aquele sentimento. E daí você precisa, às vezes, se isolar um pouco, né? Você precisa dar esse passo para trás para você conseguir tomar consciência do que você verdadeiramente está sentindo. Às vezes a gente reprime tanto esses sentimentos que a gente não quer transparecer que tá sentindo aquilo. É um pouco sobre isso, né? Às vezes pode carregar algum tipo de trauma emocional, né, com a família ou principalmente com a mãe, porque a casa 12 também fala sobre os nossos inimigos ocultos, né? E dependendo ali do regente dessa casa, a lua, no teu mapa, pode ser que realmente você já teve vários tipos de processos emocionais ou traumatizantes com a figura materna. Às vezes não é algo nem muito consciente para si próprio, mas acaba que dentro da tua relação com a tua mãe você precisa estar sempre se sacrificando por ela, né? Às vezes de forma financeira, às vezes de forma emocional, psicológica. E agora com o Júpiter aqui vai trazer essas transformações de cura finalmente desses temas. Vai aqui trazer essa expansão daquilo que eu falei do isolamento,
que seria essa solitude, essa contemplação de quem eu sou de fato, esse processo espiritual, né, da conexão com a tua cura psicológica também, libertação de qualquer tipo de padrão emocional limitante que você tenha, do tipo, ai, eu sou uma pessoa muito fria, ai, eu não sou uma pessoa muito carinhosa. Não, você é uma pessoa com muitos sentimentos, é uma pessoa muito carinhosa, é só você querer desenvolver isso dentro de você. Né? Quando eu falo de padrões limitantes emocionais, é exatamente isso. A gente acredita que a gente não sente como os outros, não é como os outros. Eu sei, eu tenho câncer na casa 8 também, que é muito similar aqui essa simbologia. Então a gente guarda, a gente finge que não tá sentindo aquilo, né? Mas é libertador quando a gente se permite ser vulnerável emocionalmente. É um pouco sobre isso essa passagem de Júpiter aqui, sabe? Então você aprende a mostrar que você também tem uma criança interior, que ela também tem sentimentos, mágoas, formas de amar também, e que a gente precisa nutrir essa criança que tá ali enjaulada nesta casa 12. Pode ser um ótimo período para você fazer viagens também para lugares que te trazem contemplação, lugares isolados que trazem uma sensação de conexão com a espiritualidade, retiros espirituais, um ótimo momento para fazer qualquer coisa nesse sentido agora. É um momento de limpeza, de purificação dessa criança com quem você vai lidar agora, essa criança interior, para que quando Júpiter entre em Leão, você sinta esse novo ciclo. Já passei por essa metamorfose, aquela pessoa que ficou lá atrás, ela não existe mais, agora eu sou uma nova pessoa. E aqui é quando você desenvolve as tuas qualidades de altruísmo, de empatia, de ajuda com o próximo, é que você aprende a se curar também. Para quem tem ascendente em Virgem, portanto, Júpiter na casa 11 do mapa astral. Vida social agitada, novas amizades, novos grupinhos, novos projetos, resumidamente tudo isso e muito mais. Pessoas que têm essa personalidade canceriana podem atravessar a tua vida. Pessoas carinhosas, empáticas, curadoras, sabe? Que realmente tem assim, tu olha para ela e você vê uma figura maternal nela, você se sente acolhido e você quer fazer amizade com essa pessoa. Crescimento de qualquer tipo de projeto que você já tenha, projetos a longo prazo que você desenvolva agora, são profundamente abençoados e é o momento onde você cria essa estrutura para esses projetos, sabe? Você vai ter essa sagacidade jupiteriana do que é que eu preciso estruturar para que se mantenha a longo prazo. O networking aqui vai estar muito bem desenvolvido, vai começar a se desenvolver, as pessoas estarão abrindo oportunidades para você, oportunidades de trabalhos, oportunidades de projetos, oportunidades de parcerias, rendas. Então, caso você queira fazer algum tipo de parceria de negócios, é um ótimo momento para você pensar, tá bom? Você está com sorte agora dentro da forma como você está se relacionando com os outros e você vai atrair oportunidades e parcerias que são benéficas, né? Não maléficas, que podem acontecer de gerar aí algum tipo de desestruturação, né, ou que você acabe perdendo seu tempo ou seu dinheiro. Pode ser que você reencontre também pessoas do passado, pessoas que foram emocionalmente muito importantes para vocês de alguma forma, às vezes que quebraram o coraçãozinho de vocês também, e daí vocês voltam a conversar com essa pessoa para vocês fazerem algum tipo de processo de cura emocional referente a isso. Por algum motivo, as pessoas vão estar querendo a sua presença dentro dos ambientes. Então, aqui a gente também tem um pouquinho de teor dessa fama, né, jupiteriana, porque as pessoas vão querer saber o que é que você pensa das coisas, né? Você pode estar muito influente agora também, já que as pessoas vão querer a tua presença dentro dos grupos, elas podem se apoiar muito naquilo que você tem a dizer, né? Então, utilize aqui a tua influência de forma benéfica a todos. Pode acontecer algum tipo de conexão muito importante envolvendo as redes sociais, né? De forma online ou em eventos muito grandes, assim, que é essa energia jupiteriana. Às vezes você vai para um evento muito grande da tua empresa e daí você acaba criando essas conexões de networking, de oportunidades, de pessoas que vão mudar a tua vida, o rumo da tua vida de alguma forma. A casa 11 também é uma casa que fala sobre os nossos sonhos. Então agora é o momento onde você consegue abrir as portas certas para que você consiga
colocar esses projetos, esses sonhos aqui dentro do mundo material. E daí você precisa ter autoconhecimento, você sabe quais são os seus sonhos, você sabe qual que é o chamado do teu mapa astral, então é interessante se fazer essas perguntas. Às vezes é muito correlacionado à tua infância, sabe? A projetos, a tua infância ou a tua figura materna que te trazem esse cheirinho de nostalgia, sabe? Eu sempre quis, mas eu nunca fui atrás. O que a tua criança interior tinha como sonho quando você era pequeno? Agora é um momento que quando você compartilha os teus talentos com o mundo, você é muito abençoado. E caso você queira abrir algum tipo de projeto relacionado a redes sociais, né, YouTube, TikTok, Instagram, referente a esse projeto, você estará assim com a tua popularidade em alta, tá? Júpiter aqui é literalmente a fama vindo através das redes sociais. Para quem tem ascendente em Libra, teremos um lindo Júpiter passando pela sua casa 10 do mapa astral. E aqui a tua carreira vai receber muito reconhecimento. Mostra para o mundo o seu lado cuidador, o seu lado empático, o teu lado maternal na tua carreira de alguma forma. Então, seja sendo uma figura de apoio para tua equipe, para o teu chefe, sabe? Essa figura que se importa com os objetivos da empresa, que quer nutrir esses objetivos da empresa, né? Então, parece que as pessoas, elas se emocionam com a tua forma de expressar as tuas emoções perante a carreira que você já exerce, tá bom? Pode ser esse momento, como eu falei, desse reconhecimento, desse crescimento de carreira, da mesma forma como também pode ser uma mudança de profissão. Porque o Júpiter aqui, ele coloca aquele foco que eu mencionei na introdução no teu propósito de verdade. Então, se você exerce uma profissão que não está correlacionada aos temas cancerianos, provavelmente aqui vai ser o momento em que Júpiter vai entrar e falar: que desordem é essa? Vamos colocar ordem nessa casa. Vamos lembrar essa pessoa por que ela tá aqui na Terra. Qual que é o chamado dela com esse câncer no meio do céu? Você está ajudando alguém de alguma maneira no teu trabalho, na tua empresa? Qual que é o objetivo final da tua empresa? Então pode ser um momento em que esses temas fiquem balanceados. Para quem trabalha em ramo de hotelaria, imóveis, hospitais, algum tipo de sentido de cuidado, às vezes pode ser cuidado físico, como eu falei, de hospitais, como emocional. Então, se você é astrólogo, terapeuta, tarólogo, reikiano, você ajuda as pessoas a se curarem emocionalmente, psicologicamente de alguma forma. Também tem a questão do fisicamente, né? A questão de você trabalhar com algum tema de cura, né? Relacionado a hospitais. Independentemente de como seja, se tem essa simbologia canceriana no teu trabalho atualmente, você pode, como eu falei, ser reconhecido agora, né? Então, ser reconhecido, receber uma promoção, receber ali algum tipo de upgrade na tua carreira. E caso você não trabalhe com nenhum desses temas, vai depender também muito das regências do teu mapa astral como um todo, tá bom? Mas pode ser um momento em que você sinta essa revisão, essa necessidade de mudança de carreira, tá bom? Também é um grande chamado para responsabilidade emocional da forma como você exerce a tua imagem pública na sua carreira. É como as pessoas te reconhecem, né? Então você pode estar sentindo que você precisa filtrar melhor a forma como você gostaria que as pessoas te enxergassem agora. Você quer parecer ser mais canceriano, né? Você quer que as pessoas olhem para você e se sintam acolhidas por você na sua carreira de alguma forma. Pode ser um momento de uma reconexão com certas profissões do passado, profissões que você enterrou quando você era criança, porque você acreditava, né? Tinha uma crença limitante ali, até por ser muito novo, de que aquilo não dava dinheiro, de que aquilo era uma profissão meio irreal. Então pode ser um momento em que você resgata aqui, né, essas profissões que você sempre quis atuar, mas você nunca foi, nunca tentou. O teu relacionamento com as figuras materna e feminina estarão bem favorecidos agora. Se você tem uma chefe que é mulher, essa mulher agora pode estar gostando da forma como você entrega o teu trabalho, gostando da tua produtividade, te abençoando fortemente. Até porque você vai estar com essa autoridade,
sabe? O Júpiter na casa 10 traz aqui, mostra que as pessoas te enxergam como autoridade, mesmo você não sendo. E é uma autoridade que ela não perde a doçura natural dela. Não perde esse cuidado na fala, esse cuidado como a outra pessoa vai receber aquilo que ela está comunicando, que é um pouco dessa vontade excessiva do ascendente em Libra, né? Eu preciso ser bem visto, preciso ter uma harmonia na forma como eu vou me expressar, para que as pessoas não pensem outra coisa. Essa preocupação como a outra pessoa vai receber a tua forma de expressão. Para você também agora é um ótimo momento para ir para as redes sociais, para você ganhar visibilidade na internet, para você criar projetos com propósito emocional, de cuidado, sabe? De atenção ao próximo de alguma maneira. Então, se você for para a internet e ainda conseguir auxiliar aqui esse mesmo simbolismo com o teu projeto que você vai querer comunicar também, cara, assim, você vai ser extremamente abençoado, tá bom? E eu espero muito que vocês utilizem aqui, né, toda essa simbologia para que vocês aprendam a utilizar a astrologia ao seu favor. Para quem tem ascendente em Escorpião, teremos um belíssimo Júpiter transitando pela tua casa 9 do mapa astral. E talvez agora seja um período onde você queira talvez entrar dentro de uma faculdade, começar uma especialização nova, né, dentro da sua vida. E realmente, gente, é um período muito abençoado para isso, tá bom? É um momento onde vocês estarão sendo beneficiados dentro desses temas, caso vocês queiram começar aí alguma faculdade, né, alguma pós, e vocês queiram que esse projeto aí fique a longo prazo, né, sendo sustentado, porque, né, afinal o Júpiter não vai ficar aqui para sempre. Mas se vocês iniciarem agora, vocês podem ser muito abençoados. A questão, gente, é quando vocês forem entrar, né? Provavelmente vocês vão entrar ou agora nesse início de novo semestre ou no ano que vem, né? Então tomem cuidado com a data de iniciação, porque o Júpiter na 9 também evidencia tipos de problemas com assinaturas de contrato, assim como beneficia. O problema mesmo é o dia da assinatura, tá? A eletiva dessa assinatura. Então, às vezes, Júpiter tá ali transitando na tua casa 9, beneficiando isso, mas em algum dia específico que você vai assinar alguma coisa, tá quadrando Mercúrio, Lua ou algo nesse sentido, os planetas significadores de contratos aqui, e daí você acaba assinando num dia ruim, e daí você se compromete com aquilo, e daí Júpiter, ao invés de atuar no benefício, atua aqui no lado expansivo, no lado extremista jupiteriano. Então, às vezes, tendendo para esse lado de, pô, eu me comprometi com algo que eu não consigo sustentar. Às vezes, né, com a assinatura ali de uma faculdade que no fim das contas você não consegue pagar a mensalidade. Então, tomem cuidado somente no dia que vocês forem fazer essas assinaturas de contratos, tá bom? Mas, no geral, um ótimo momento para você começar a faculdade, para você se comprometer mesmo com contratos financeiros, ok? Para você ir viajar e fazer viagens significativas para o exterior, sabe? Expandir a tua perspectiva de vida, de mente, de cultura, de linguagem, né? De idiomas. Caso você queira fazer uma pós em outro país também, é um momento maravilhoso para você fazer isso. Às vezes, não é num sentido de viagens ou estudos, mas é num sentido de contrato, né? A Casa 9 fala sobre a justiça. Pode ser um período em que você esteja com muita sorte em qualquer questão judicial que esteja acontecendo na sua vida. Principalmente se você é mãe e você tá com algum processo de pensão, sabe? Aqui você vai ser muito beneficiada, ok? Qualquer tipo de contrato que vocês queiram assinar com algum tipo de vínculo financeiro junto, vocês vão estar beneficiados. Como eu falei, é sempre interessante fazer a eletiva, tá bom, gente? Não deixem de fazer eletiva para assinatura de contrato. E daí aqui vocês se comprometem com isso e por algum motivo se beneficiam, sabe? De alguma maneira que vocês não tinham nem perspectiva daquilo quando você assinou. Caso você queira comprar uma casa agora, assinar o contrato para compra de uma casa, então assinar o contrato, temas de Júpiter transitando pela casa onde ele rege, fora a energia canceriana aqui do lar, né, do nosso ambiente doméstico, da nossa casa.
Então, um ótimo momento para você co-criar isso para sua vida, sabe? Tipo, você ir procurando casas, imóveis, apartamentos que você queira morar. Parece que você tem sorte para encontrar uns locais certos, aquele local dos sonhos, sabe? Por um preço legal, por uma oferta interessante. E se você fizer a eletiva junto dessa assinatura de contrato, você cria um vínculo assim que você não vai se arrepender, sabe? É um vínculo que, na verdade, no fim das contas, você que sai beneficiado. Você pode estar em um período onde a tua espiritualidade está em grande desenvolvimento, crescimento, você começa a entrar mais em contato com mestres, com coaches, sabe, com guias espirituais que te auxiliam de alguma maneira. O teu crescimento na vida aqui se associa quando você entende o desapego. Então, como o desapego funciona na sua vida, como ele te beneficia e você se permite vivenciar isso. Um ótimo período também para você ir buscar aí alguma nacionalidade que você tenha, né, da sua família. Então, se você tem origem alemã, italiana, tudo isso agora tá muito beneficiado. Então, de você entrar na justiça e conseguir os papéis ideais para conseguir aqui resgatar essa genealogia que você possui e até mesmo para ir morar fora do país, ok? Para quem tem ascendente em Sagitário, teremos um belíssimo Júpiter transitando na casa 8 do mapa astral de vocês. E aqui, tal qual eu expliquei para quem tem Câncer na casa 12, eu acho interessante trazer a simbologia do que é que significa esse Câncer na casa 8. A casa 8 e a casa 12 são casas meio incógnitas, né? Então é interessante a gente resgatar um pouco disso para a gente ir para a parte jupiteriana. Aqui nós temos um profundo rancor que a gente pode guardar, né, de certos traumas emocionais relacionados à nossa entrega afetiva, né? Então, normalmente vem muito da infância isso. Às vezes a gente se doa demais, né? E por algum motivo a gente acaba se fechando emocionalmente. Então a gente se abre emocionalmente para pouquíssimas pessoas selecionadas. É uma pessoa que raciona as emoções, né? Então eu vou sentindo de pouquinho em pouquinho. Tem um certo bloqueio de viver a metamorfose emocional intensa que a casa 8 pede. E muitas vezes vocês têm que se permitir passar por isso, sabe? Tipo, sentar um dia, chorar o que tem pra chorar, sabe? Colocar pra fora o que tem pra colocar pra fora. E de você se sentir bem com isso. Parece que quando nós temos Câncer na 8, nós temos certa vergonha, né? De ter emoções, no sentido geral. Às vezes é porque a mãe, principalmente, mas também podem ser outras pessoas da família, faziam um gerenciamento emocional constante em cima de vocês. Então, por exemplo, às vezes a criança caía e já tinha que logo erguer e não deixar chorar, sabe? Tinha que fazer ali o gerenciamento daquela emoção, daquela reação, na verdade, né? Não é nem uma emoção, assim, que eu quis sentir, é uma reação emocional natural. E daí a mãe, muitas vezes, era essa figura que, por que você tá chorando? Não precisa chorar, né? Ou não precisa ficar triste, ou por que você tá sentindo essa emoção de forma muito exagerada? Porque tem ali o Sagitáriozinho no ascendente, aí são aquelas pessoas que mostram mesmo, que se expandem, né? Então quando tá rindo, ri alto, sabe? Dá gargalhada e se expressa e fala com felicidade, fala alto. A mãe podia ser essa figura, né, que gerenciava isso, tipo, não precisa rir tão alto, por que você tá tão feliz? Contém essa felicidade, né? Pode ter tido um pouco dessa influência vindo de alguém da família, da mãe, de uma tia, de uma figura feminina normalmente, né? Por Câncer ser esse signo maternal, feminino. Normalmente são pessoas marcadas por algum tipo de perda na família, de ruptura da família. Então, porque o Câncer no nosso mapa astral é essa figura da família no geral. E o Câncer aqui, nessa casa 8, fala sobre você viver uma metamorfose de, na infância, ter uma família X e na fase adulta uma família Y, sabe? Às vezes realmente se distancia da família de sangue, muitas vezes pode acontecer. Até porque vai ter ali o aquário na casa 3, é um pouco desapegado, né, com a família. Então todos esses temas da infância podem surgir muito agora, sabe? Por que eu sou como eu sou? Por que eu senti o que eu senti?
Por que é que eu guardo tanto isso e não exponho, né, os meus sentimentos, não transpareço, não comunico as minhas emoções de forma inteligente, de forma adulta? Então, esses temas passarão pela metamorfose da casa 8, né? Você vai resgatar muitas memórias da tua infância, sabe? Como que eu era tratada na minha infância, como que era o meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com pessoas que eu perdi, porque você vai estar carente também dessa entrega profunda nas suas relações também. E consequentemente vai trazer aqui essa cura emocional, né, para esses temas cancerianos, e você vai perceber que o teu crescimento, tanto emocional quanto financeiro também, vai estar muito associado a você curar aqui essas situações da tua ancestralidade, que é esse crescimento através de crises bem resolvidas, sabe? Então você finalmente consegue compreender o significado daquela situação e você transcende aquilo, sabe? Você remove essa mágoa dentro de você, até porque a casa 8 também fala sobre heranças. Então, muito possivelmente agora você vai receber alguma herança de alguma pessoa da sua família. Então, talvez essa resolução desses conflitos familiares antigos ou que podem surgir agora sejam importantes para a separação desses bens, por exemplo. Pode ser um ótimo momento se você é autônomo, fazer parcerias com pessoas importantes. Você estará sendo beneficiado aqui por essas parcerias. Serão parcerias que vão agregar na sua vida como autônomo. Qualquer investimento relacionado a bancos, fundos imobiliários, sabe? O teu dinheiro sendo depositado na conta de terceiros é muito benéfico para ti agora, sabe? Então, gerando ali juros para você mensalmente. Tudo que você for assinar nesse sentido, agora está sendo abençoado. Como eu expliquei para quem tá com Júpiter transitando na casa 9, precisa sempre fazer eletiva. O dia da assinatura do contrato é muito importante. Mas mesmo assim a gente recebe essas bênçãos desses comprometimentos financeiros que a gente realiza com as outras pessoas, tá bom? Pode ser que agora venha aí alguma casa que a tua família quer vender, sabe? Às vezes não necessariamente alguém morre para você receber uma herança, mas a tua família quer vender uma casa e daí é a casa da família. E daí vocês conseguem vender, e vocês repartem isso. O câncer aqui na casa 8 sempre fala, né, desses temas de imóveis na família vindo à tona, pode ser que surja agora. Se você é tarólogo, astrólogo, né, você tem alguma relação com temas ocultos de espiritualidade agora que te beneficiam financeiramente, pode ser um momento maravilhoso, assim, para você conseguir muitos clientes, fazer um upgrade na tua carreira, sabe? Conseguir conciliar isso aqui para você ganhar dinheiro. Agora não é o momento para você ter grande fama, ter muito reconhecimento, mas é o momento para você fazer dinheiro. Pode ser também, gente, quase esquecendo desse valor, mas a casa 8 também fala sobre figuras femininas da família. Então pode ser um momento onde você resgata esses relacionamentos com essas pessoas, tios, né, tias no feminino, avós, por exemplo. Então mulheres da família que foram essa figura materna pra gente. Pode ser que esse relacionamento entre vocês comece aqui a criar um laço mais frequente. Também é uma casa que fala sobre o dinheiro do cônjuge. Então, ao invés de serem heranças, algum dinheiro de terceiros que você recebe, pode ser que o teu cônjuge receba esse dinheiro de heranças, de investimentos, de rescisões que ele possa receber, e daí você também é beneficiada aqui dentro desse conjunto, tá bom? E é um momento muito interessante para fazer qualquer tipo de investimentos imobiliários, não sei se eu já citei isso, e de comprar casas. E como eu falei, né, quando forem assinar contrato, gente, é sempre importante fazer uma eletiva, tá bom? E independentemente disso, entenda que se você está dentro desse projeto de querer comprar um pedacinho de terra para ser seu, agora é um momento onde você recebe sorte aqui para conseguir encontrar esses ambientes, sabe? Então é uma casa com quintal espaçoso, né? É um apartamento do jeito que eu sempre quis. Então é super associado a esses sonhos da infância, né? Então você consegue encontrar aquele local que você sempre idealizou. Para quem tem ascendente em Capricórnio, teremos um Júpiter transitando pela tua casa 7 do mapa astral. Então agora é o momento da gente casar.
A gente juntar as escovas, a gente morar junto. Morar junto, um Júpiter em Câncer, né? Então, muito significativo isso aqui. Caso você não tenha um relacionamento, agora é um período de você abaixar o Tinder, de você colocar tua fotinho lá, de você dar umas flertadas, entendeu? De você jogar esse seu charme aí de pessoa séria, né? Esse ascendente em Capricórnio, que eu sou um executivo muito sério. E daí você conhece outras pessoas cancerianas, né? Que te complementam aqui, que são queridas, acolhedoras, gentis, né? Que cuidam de você emocionalmente. Então é um momento de você se apaixonar, é um momento de você se permitir conhecer outras pessoas, fazer networking com outras pessoas, né? Parcerias também estão muito beneficiadas aqui. Pode ser um período onde você queira literalmente casar, sabe? Mesmo não tendo alguém. É um momento onde você percebe que a maternidade, né, a vida dentro da família, do núcleo familiar, ela é muito importante, sabe? A complementação aqui, né, Capricórnio e Câncer é importante. Então, tudo bem, eu posso ser uma pessoa que busca muito por esse reconhecimento capricorniano dentro do meu trabalho, na minha profissão, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso de cuidados emocionais. Eu sei que eu preciso de uma família que me ama também, sabe? Eu sei que eu preciso de alguém que eu confie. Então, essa vontade de vocês de conhecerem outras pessoas vem muito um pouco dessa carência também, né? Eu estou com vontade de casar, de ter uma filha, um filho, né, de construir laços sanguíneos com outras pessoas. E agora pode ser esse período onde vocês conhecem a pessoa idealizada, sabe? Aquela pessoa que pode ser que seja assim, uns flerte maluco, né? Tipo, um a cada semana até que você consiga encontrar essa pessoa. Porque o Júpiter aqui também fala sobre várias pessoas, né? Amplificações aqui da casa 7. Então, de você realmente começar a se interessar por várias pessoas diferentes também. O Júpiter na 7 aqui vai trazer esse teor de quem tem o Júpiter na 7 no mapa natal. Então, as pessoas estão receptivas à sua imagem. As pessoas que buscam você. Então, é como se elas quisessem se vincular a você, sabe? É como se você fosse uma pessoa que tá jogando charme a todo momento. E daí as pessoas gostam da forma como você se posiciona. Te querem por perto, né? O Júpiter na 7 carrega aqui muitos interessados, certo? Então é quase impossível assim da gente não desencalhar com um trânsito desses, tá bom? Se você já tá dentro de um relacionamento, agora é um momento de muita felicidade para você e para o seu cônjuge, tá bom? E caso vocês queiram casar também, é um ótimo momento para que isso aconteça. Obviamente, façam uma eletiva de um casamento, gente. É muito importante fazer uma eletiva de um casamento. Para vocês realmente passarem anos e milhares de anos sem se arrepender desse casamento. É no sentido literal, gente. Dependendo do dia que a gente assina o compromisso de um casamento, a gente se arrepende pro resto da vida. E também é um ótimo período, caso você já seja casado, para você ir viajar com o amor da sua vida, tá bom? Então, de você ir viajar com essa pessoa, fazer memórias afetivas, um Júpiter, viagens e Câncer aqui, né? Memórias afetivas com as pessoas que você ama. Reconciliações amorosas ou até com antigos parceiros que você já teve de negócios. Esse é um ótimo momento para que isso aconteça, tá bom? Pode ser que até você se reconecte com essas pessoas. O Júpiter aqui na casa 7 é muito esse simbolismo de você aprender a dar e receber, sabe? De você aceitar o acolhimento das outras pessoas, que é um pouco difícil, né? Quando nós temos ascendente em Capricórnio, somos pessoas muito fechadas, que às vezes temos muitos rancores à nossa família ali, né? Por conta do Áries na 4. Como eu sempre digo, vai depender do gráfico no geral, né? Mas é um momento onde vocês aprendem que a vulnerabilidade ela não é sinônimo de fraqueza, né? Eu já mencionei isso em outros vídeos também, principalmente sobre a Lilith em Escorpião. Então, os signos de água vêm nos ensinar isso, né? E agora é um momento onde você traz essa retrospectiva na sua memória dessas situações que aconteceram na sua vida e você aprende a ressignificar esses sentimentos e mágoas
de relacionamentos passados para aprender a se relacionar melhor com os outros. Para quem tem ascendente em Aquário, teremos um belíssimo Júpiter transitando pela casa 6 de vocês. E aqui a gente recebe muito vigor físico, né? Nós estaremos muito dispostos para ir trabalhar, para viver a nossa vida, né? Para fazer as nossas atividades diárias. Então parece que tudo também é muito mais feito com amor, é um Júpiter em Câncer, né? Então as coisas aqui, preparo do nosso café, da nossa comidinha, a nossa ida até o trabalho, tudo isso começa a ter uma energia de contemplação na nossa vida. É uma melhora da nossa saúde física e emocional também, né? Então, se nós temos ali algum tipo de rancor relacionado ao trabalho, relacionado a pessoas que convivem com a gente na mesma casa, agora é um ótimo período para a gente aprender aqui a amadurecer esses sentimentos, a fazer aqui a ressignificação desses sentimentos de mágoa. Então, a gente aprender a se relacionar com mais inteligência emocional com as pessoas que convivem com a gente diariamente. Pode acontecer que você receba aí algum crescimento profissional de alguma maneira, tá bom? Normalmente não é muito relacionado um Júpiter na 6 a grandes promoções, mas é como se você começasse a receber um olhar das outras pessoas que trabalham com você, um olhar mais receptivo delas, né? Então elas gostam da tua companhia. Tem um gato miando na porta, gente. Me desculpa, tem outro gato aqui do lado também, mas vai ter que continuar o vídeo. Então as pessoas gostam da sua companhia, gostam da tua presença, do teu acolhimento no trabalho, sabe? Você começa a ser uma figura importante dentro do teu trabalho no geral. A tua rotina se torna mais acolhedora, então você busca por essa adaptação para que você se sinta bem, né, dentro da sua rotina por algum motivo. Então você realiza pequenos ajustes da sua rotina para você conseguir se sentir melhor com o seu trabalho, consigo mesma, com a sua saúde, tá bom? É um momento em que você resgata aqui o que é que eu preciso fazer para me sentir melhor no meu dia a dia, né? Para me sentir melhor com a minha produtividade. É um ótimo momento para você conseguir se curar de qualquer tipo de vícios que você possua, de cuidar mais do teu corpo físico, de se alimentar de uma forma mais nutritiva. Um ótimo momento para iniciar uma academia também. É um momento em que, se você dá esse passo, você começa a perceber a constância. Então você consegue se vincular emocionalmente a esse propósito e você não falha com ele, sabe? Você continua, você persiste nele. O Júpiter nessa casa também, transitando agora pela tua casa 6, mostra muito um chamado para você servir as outras pessoas com empatia, com cuidado, com carinho, servir pessoas às vezes do teu trabalho, né, da tua família que convivem com você. Então, é num sentido de você se tornar altruísta para essas pessoas. Às vezes, gente, são em situações pequenas do dia a dia, como por exemplo, uma pessoa vem desabafar com você sobre alguma questão emocional dela, e você acolhe aquele sentimento dela, você aconselha ela, você faz essa figura maternal para essa pessoa. E essas pequenas doações emocionais que você deposita nos outros acabam retornando abundantemente para si. Esses temas que eu tô citando aqui da casa 6 também são muito correlacionados aos pets. Então, por algum motivo, você quer melhorar ali a vida, o bem-estar do teu pet de alguma maneira, comprando uma caminha melhor, comprando um potinho melhor para ele, mais ergonômico, né? Alguma coisa nesse sentido. A saúde dele também pode estar em alta, sabe? Tipo, quando eu falo em alta, eu digo que pode ser ou num sentido positivo ou negativo, tá? Porque, como eu falei, o Júpiter também exalta uma necessidade aqui. E se o teu pet estiver necessitando de algum cuidado com a saúde dele, se ele já tem câncer, né, que é bem comum quando os cachorrinhos principalmente ficam muito velhos, né, ficam cheios de nódulozinhos assim na barriga, principalmente nas mamas, pode ser que agora isso estoure. Né? Então, o Júpiter na casa 6 fala também sobre você precisar depositar atenção nos pets. Então, de você precisar, por algum motivo, levar para uma cirurgia, gastar com alguma coisa. E daí você precisa dar essa atenção pro pet, né? Às vezes pode ser num sentido de expansão da família. Então, você vai lá e adota um outro pet também,
né? Então é muito comum aqui nessas passagens de Júpiter na 6 a gente adotar algum gatinho, algum cachorrinho, ou querer adotar mais um se você já tem. É um momento onde você aprende a organizar melhor a tua energia, onde você deposita a tua energia, obviamente para você se sentir melhor também com a tua produtividade. E caso o teu trabalho não tenha essa associação, agora é o momento onde você busca uma carreira, uma profissão com um maior significado emocional. Você precisa estar conectado emocionalmente para você se sentir bem com a sua carreira. Então, caso você não tenha isso por algum motivo, pode ser um período em que você queira fazer essa investigação. Qual que é o meu propósito de vida? Onde que eu preciso depositar minha energia? Então é um momento onde você para de gastar tempo com aquilo que no fundo você já sabe, já corre ali no teu coraçãozinho, que não é o teu propósito. Que você está perdendo tempo numa empresa e numa área, numa profissão que não era exatamente aquilo que você deveria estar fazendo. E para finalizar, também podemos receber ajudas súbitas das pessoas. O Júpiter na 6 carrega essas oportunidades que vêm ali do nosso networking com outras pessoas. As oportunidades caem no teu colo. É como se você nem está procurando emprego porque você já trabalha numa empresa e alguma pessoa que trabalhou contigo lá em 1990 vem com uma proposta para ti para ir para uma outra empresa, ir para uma área melhor, receber melhor, né? Então, o Júpiter na 6 carrega aqui das pessoas te entregarem os caminhos aqui de portas abertas e é só você realmente se permitir, tá bom? E antes de irmos para o último ascendente, para você que deseja fazer a sua consulta de mapa astral comigo ou de eletiva, né? Falei tanto de eletiva aqui nesse vídeo, de consulta de mapa astral, eletiva, sinastria, astrocartografia, o que seja melhor para você agora, você pode entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo, tá bom? Eu sempre tento me lembrar de deixar ali nos comentários fixados também. E finalmente, para quem tem ascendente em peixes, teremos um belíssimo Júpiter transitando pela sua casa 5 do mapa astral. Então, primeiramente, gostaria de orientá-los com cuidado, né? Para caso você não queira ser papai ou mamãe agora, que vocês se contenham, tá bom? Porque Júpiter traz fertilidade para essa casa que é fértil, né? Então, pode ser que vocês ou queiram muito agora se tornarem pais e mamães, né? E vocês comecem a projetar isso, né? Como que eu vou fazer isso? Né? Então, se eu já tenho uma esposa ou um esposo, eu preciso também da minha casa, do meu lar, né? Preciso de um pouquinho mais de estabilidade. Pode ser um momento em que a gente comece a projetar isso, né? Fazer ali as listagens daquilo que eu preciso para construir uma família, né? Da mesma forma que também pode acontecer de engravidarmos aí, né? Ou nos tornarmos papais, mesmo sem querer, de forma que aconteceu e nós precisamos lidar com essa responsabilidade agora, tá bom? Principalmente quando a Vênus também estiver transitando aqui dentro dessa casa junto com Júpiter. Eu vi que Marte não vai chegar a entrar em Câncer junto com Júpiter em Câncer. Ele já vai estar em Leão, que é menos mal, tá bom? Mas mesmo assim, com o Júpiter, quando a Vênus chegar aqui nessa casa junto com o Júpiter também, vai acontecer de vocês estarem com fertilidade forte. Pode ser um período em que vocês estejam com uma vontade sexual muito ativa. E resumidamente, a fertilidade estará em alta, tá bom? Por isso também é um ótimo momento para você começar a academia. Um ótimo momento para você começar e persistir, sabe? É um momento onde você tá com vigor, tá com disposição e você se vincula emocionalmente a esse objetivo e você continua e persiste, gosta, sabe? Você começa a apreciar aquilo de forma emocional. Ótimo pra você, se você já malha, né? Colocar o shape em dia. Então você vai perceber que os resultados físicos vêm com mais facilidade pra você, principalmente se você tiver planetas pessoais aqui dentro dessa casa também. Romances, né? Muitos romances leves, empáticos, acolhedores, curadores vindo de pessoas novas. Ótimo momento pra gente baixar o Tinder, sabe? Se você já namora, é um momento assim onde o romancismo vai estar no ar.
Vocês podem começar a sair mais para ir em vários restaurantes, experimentarem comidas típicas diferentes, sabe? Então, um ótimo momento para vocês criarem memórias afetivas um com o outro. É um momento muito interessante para vocês viajarem, né, com seus parceiros amorosos, conhecerem lugares próximos. É uma alegria na forma como vocês se expressam, sabe? Vocês estão se expressando de forma mais criativa, mais autêntica. Eu falei muito do ascendente em peixes estarem aqui com várias ideias de projetos novos de monetização por conta da entrada, né, futuramente de Netuno e Saturno em Áries. E com Júpiter junto aqui, vocês estarão assim se conectando com o universo, sabe? São portas espirituais financeiras se abrindo para vocês. Quando Júpiter entrar aqui, vocês vão perceber várias ideias, sabe? Vocês estarão extremamente criativos. E anotem isso. Podem ser criações e projetos que vocês queiram tirar do papel que estejam muito correlacionados à infância de vocês. O que vocês queriam ser quando vocês eram pequenos, de resgatar talento, sabe, da tua infância, da tua criatividade, como você se conectava com a tua criatividade quando você era criança. Existe algo que você deixou no passado que você ainda não desenvolveu porque você achava meio infantil na época, mas agora pode ser assim um grande presságio, né, de como você pode tirar isso do papel, projetos que se tiram do papel e projetos que você vai conseguir monetizar, né? Então, muito interessante aqui essa conversa de Júpiter para vocês. A grande questão é vocês ouvirem a intuição de vocês. Júpiter passando na 5, Netuno na 2, sabe? É uma conversa aqui de vocês entenderem, sabe? De vocês investirem nesses projetos. Pode ter uma tensão aí por alguns meses, né? Tipo, vou ou não vou? Quando Júpiter estiver quadrando ali, né, esse Netuno e Saturno também que vai entrar nessa casa depois. Então pode ser um momento em que vocês sintam aqui, né, essa dualidade, sabe? Será se eu invisto nisso, se eu não invisto? E independentemente do aspecto que Júpiter está recebendo, seja quadratura, oposição, trígono, sextil, ele é um grande benéfico do zodíaco, pessoal. Então não descartem os insights que vocês estiverem recebendo. É você resgatar esse contato com a tua criança interior, com a tua forma mais genuína de olhar para a vida, sabe? Com a tua vulnerabilidade. Quanto mais você se conecta com esse lado seu intuitivo e emocional canceriano, você consegue assim se sentir muito feliz com a sua vida. A felicidade vai estar assim muito presente agora para você. Você vai estar feliz nos pequenos atos diários, nas pequenas sensações de estar presente naquilo que você está executando. Pode ser que também você esteja saindo mais, né, indo encontrar mais com seus amigos, recebendo aqui esse acolhimento de pessoas que são importantes para você. Quando temos câncer na 5, é comum que a gente saia mais com parentes, pessoas que são do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo emocional. Então, são pessoas muito próximas, muito íntimas da nossa vulnerabilidade e, consequentemente, estaremos saindo mais com essas pessoas, tá bom? Não é muito num sentido de, nossa, vamos sair com todo mundo, vou festejar, vai depender muito do teu mapa natal. Então, quando você brinca e se diverte, você está de uma certa forma inconsciente se curando de várias situações, sabe? Quando você se permite se conectar com essa vulnerabilidade, os filhos e sobrinhos, caso você tenha essas crianças próximas na sua vida, elas estarão tendo algum foco na sua vida por algum motivo. Então, às vezes o filho tá numa fase muito importante, né? Tá crescendo, tá se desenvolvendo. Às vezes o filho mesmo acaba tendo a primeira namoradinha, né? Então, alguma questão ali com os filhos, ou até gastos excessivos com os filhos também pode ser. Vai ser aqui esse momento onde você precisa depositar mais a tua atenção neles. E para finalizar, vocês podem se reencontrar aí com paixões antigas e se reconectar emocionalmente com elas, de realmente curar algum tipo de processo emocional que ficou pendente, tá bom? Então é um ótimo momento também para você pedir perdão ou para você ser perdoado por alguém, né? Ou às vezes a pessoa vem te pedir perdão, alguma coisa nesse sentido, para que você consiga às vezes até reatar com essa pessoa, né, que
que teve um peso emocional, um significado tão grande na tua jornada, tá bom? Principalmente para quem tem nó do sul aqui nessa casa, até mesmo nó do norte, tá bom? Pode ser que seja assim, reencontros significativos e kármicos. E é isso, pessoal. Meu nome é Camila Bratz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e de deixar aqui o joinha para me ajudar no engajamento. E até o próximo vídeo.